Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves por aqui. E hoje no nosso quadro devocional para a família, eu quero responder algumas perguntas que vieram para mim através do nosso Instagram. São perguntas que talvez sejam as que você gostaria de fazer. Por isso, é muito importante que você assista até o final, porque tem algumas perguntas aqui muito interessantes. Vamos para o nosso quadro devocional para a família de hoje. Antes de responder a primeira pergunta, você já conhece a nossa casa de recuperação de casamentos? Um lugar de milagres, de libertação e de cura. Você já conhece? Não? Então você precisa conhecer. Se você conhece alguém que esteja precisando de um milagre no casamento, ou você está precisando, acesse casamentocurado.com.br, se inscreva para o nosso próximo SOS. Vamos para a primeira pergunta aqui do nosso Instagram. Olha só, quem faz essa pergunta é uma mulher. É possível um rapaz de 28 anos se apaixonar por uma mulher grávida e solteira? Interessante, hein? É possível um rapaz se apaixonar por uma mulher grávida e solteira e ele tem 28 anos? Sim. É possível, claro que é possível. Existem coisas no coração que a mente não consegue explicar, principalmente quando envolve emoção, Porém, nenhuma decisão séria deve ser tomada apenas com base nas emoções, apenas com base na paixão. Você precisa usar a razão para tomar decisões sérias e relevantes na vida. Esse rapaz pode sim se apaixonar. Agora, tanto ele quanto você devem fazer as contas dos prós, dos contras. Vocês devem pensar nas implicações dessa criança que vai nascer. Depois ele terá que adotar esta criança como filho ou filha dele. Ele vai ter que amar muito mais esta criança do que você para que a relação dê muito certo. Então, não é errado, mas antes de decidir, pense em todas as implicações dessa decisão. Vamos para a segunda pergunta do nosso Instagram. Como vencer a depressão? Como vencer a depressão? Bom, depressão é um vazio existencial. Depressão é falta de vontade, é falta de desejo de continuar vivendo. Depressão é a ausência de paz, de alegria, de vida de Deus na alma. Aí você precisa entender que a depressão tem muitas causas, Por exemplo, depressão pós-parto. Depressão começa muitas vezes com uma grande perda, com a morte de um filho, morte do pai ou da mãe, com a morte do cônjuge. A depressão tem várias causas e dentre elas também a alimentação, como você dorme, como é que você trabalha com a sua mente em relação aos pensamentos. Por que a Bíblia diz, principalmente o apóstolo Paulo, lá na sua epístola aos Filipenses, diz para você encher sua mente com aquilo que é positivo. Encher sua mente com aquilo que é positivo. Tão importante quanto vencer a depressão é evitar, se prevenir para que ela não te alcance, ela não comece. E como evitar a depressão? Primeiro, tenha uma rede de amigos. Segundo, pense de forma positiva. Foque aquilo que é positivo. Viva de forma
grata, se alimente de forma correta, saudável. Leia bons livros, leia poesia, comece o seu dia de forma diferente. Não comece o seu dia vendo notícias de tragédia, não comece o seu dia enchendo a sua mente daquilo que é negativo. Caminhe, faça exercício, participe de grupos solidários, grupos que ajudam orfanato, asilo, os pobres, socorre pessoas. Você previne a depressão vivendo de forma intensa, vivendo em favor do outro, vivendo pensando de forma solidária. E como é que você resolve uma depressão? Primeiro, você precisa ir ao médico. Você precisa ir ao médico. Entenda, a medicina é um dom de Deus. O psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, o endócrino, nutricionista, são pessoas que trabalham para o bem de outros. Medicina, a ciência, é um dom de Deus. Busque ajuda, porque nesse tempo de depressão, ninguém vence sozinho. Vamos para mais uma pergunta do nosso Instagram. Essa é uma pergunta muito séria, presta atenção. O que fazer se meu pastor cair em adultério e continua no púlpito? Ou se o meu pastor caiu em adultério e continua no púlpito? Preste atenção. Se o pastor cometeu um adultério, ele deve procurar ajuda, porque pastor é um ser humano como qualquer outro, certo? O pastor é um ser humano como qualquer outro ser humano. Ele apenas ocupa uma função de liderança. É claro que ele deve ser o exemplo para o rebanho. Se ele errou, se ele pecou, se ele adulterou, ele deve buscar ajuda e ser afastado da sua função para ser restaurado e lá na frente, se a diretoria, se o conselho, se a igreja entender que ele pode ser e deve ser reintegrado, que o seja. Agora, se ele errou e insiste em permanecer no cargo e errando, vou dar um conselho: saia desta igreja hoje. Saia desta igreja hoje. Não esteja debaixo de uma cobertura espiritual em pecado. Essa é uma resposta muito séria, mas necessária. Se o seu pastor errou, insiste no erro e quer continuar pastoreando sobre a sua vida, não aceite. Saia dessa igreja ainda hoje. Outra pergunta aqui do nosso Instagram. Tenho 3 filhos. Um tem 7 meses, o outro tem 7 anos e o outro tem 9 anos. É errado eu dar um tempo no ministério que faço parte? Preste atenção. Deixa eu contar uma experiência aqui do meu filho Douglas. O meu filho Douglas, ele é escritor também e ele recebeu um convite de uma editora grande, de uma das maiores editoras, para escrever o seu primeiro livro, certo? O seu primeiro livro para uma grande editora. Só que nessa época, o Davi, meu netinho, e a Luísa eram bem pequenos. E por serem pequenos, olha, eles exigiam muito do Douglas e da minha nora Valéria. E o Douglas queria escrever, mas não estava tendo tempo por causa da demanda, certo? A sua própria casa de trabalho. E ele é um pai dedicado, a esposa também. Então, não estava dando para escrever. E ele começou a orar, dizendo: Senhor, é um sonho ser convidado para escrever um livro para uma grande editora. Todos os autores aguardam isso. Todos os pastores que escrevem querem isso. Escrever um livro para uma grande editora. Mas ele não estava conseguindo. Ele não estava conseguindo porque o Davi e a Luísa exigiam muito dele. E ele orando ao Senhor. Sabe o que Deus falou com ele? Douglas,
não se preocupe com o convite que você recebeu dessa editora para escrever um livro, porque tudo tem o seu tempo. O tempo vai chegar. Agora, nesse momento, se preocupe em escrever os 2 principais livros da sua vida. Olha que coisa linda o que Deus disse para o Douglas. Se preocupe em escrever os 2 principais livros da sua vida. Um se chama Luísa e o outro se chama Davi. Você está escrevendo os 2 principais livros da sua vida e da sua história. Invista tempo neles. Você está certa, minha irmã. Se hoje a demanda da sua casa, no processo de educação e criação de seus filhos, exige muito do seu tempo, não é pecado você dar um tempo no trabalho ministerial que você faz para cuidar desse ministério que é criar e educar seus filhos. Apenas nunca se desconecte com Deus. Mantenha sua comunhão com Deus, mantenha sua relação com a igreja como membro fiel, ok? E a seu tempo, você vai fazer aquilo que o seu coração realmente é vocacionado, o que você é vocacionada, e tudo vai se encaixar para o louvor e glória do nome do Senhor. Você gostou? Então, clique aqui embaixo no gostei. Você já se inscreveu no meu canal? Não? Então se inscreva no meu canal, divulgue o meu canal na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Você tem uma pergunta para fazer também? Me acompanhe lá no Instagram, porque eu sempre abro para as perguntas e a sua poderá ser respondida. Ou então, você pode deixar aqui embaixo no comentário a sua pergunta, a sua sugestão, ou então até mesmo o milagre que você tem para compartilhar conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu presente, Deus abençoe o seu futuro e que a sua casa seja uma extensão do céu. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.